Ele pesava mais de meia tonelada, quebrando todos os limites comuns para se tornar o porco mais pesado já registrado no mundo. Mas isso é apenas o começo. Você consegue imaginar animais tão gigantes que quebram completamente todos os recordes de tamanho? Nesta lista, há 15 criaturas com físicos que desafiam a lógica natural, desde cangurus musculosos como fisiculturistas, até tubarões tão grandes quanto um ônibus. Alguns foram animais de estimação, outros são predadores lendários. Especialmente o número 1 é tão gigantesco que precisou de um guindaste para ser movido. Se você ama as maravilhas da natureza, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Número 15. O canguru vermelho, Roger. Roger é um dos cangurus mais famosos do mundo, com quase 2 metros de altura e um corpo musculoso como o de um fisiculturista profissional. Vídeos de Roger amassando baldes de metal com as próprias mãos se tornaram virais na internet, surpreendendo milhões de pessoas. Pesando cerca de 90 quilos, Roger estabeleceu um recorde de tamanho para a espécie de canguru. Ele vivia no santuário de cangurus Alice Springs e foi cuidado desde filhote, após ser abandonado. Sua postura ereta, olhar imponente e pelagem vermelha característica tornavam Roger incrivelmente assustador, mas também muito cativante. Roger faleceu em paz, deixando a imagem de um guerreiro lendário lembrado por todo o mundo. Número 14. O gigantesco tubarão branco. O tubarão branco de 6 metros e 20 centímetros é a maior fêmea já registrada, com um peso estimado em até 2 toneladas. Com um tamanho equivalente ao de um pequeno ônibus, ela exibe uma aparência imponente e aterrorizante, a mais formidável dos oceanos. Este espécime costuma estar grávida, demonstrando uma incrível capacidade reprodutiva. Ela foi filmada na ilha Guadalupe, México, onde mergulhadores profissionais tiveram a rara oportunidade de nadar perto. Apesar de possuir dentes de até 7 centímetros, ela demonstrou uma atitude calma e curiosa com os humanos. Com cerca de 50 anos de idade e cheia de cicatrizes de batalha, ela é vista como um símbolo da saúde oceânica e do ápice da cadeia alimentar marinha. Número 13. O urso Otis 480. Otis 480 é um lendário urso pardo que vive no Parque Nacional Katmai, Alasca, pesando até 450 quilos na alta temporada. Ele venceu várias vezes a competição Fat Bear Week, tornando-se o campeão mais querido. Otis é famoso por sua estratégia inteligente de pesca de salmão, que o ajuda a acumular uma enorme quantidade de gordura para sobreviver ao longo inverno. Durante a temporada de salmão, seu peso quase dobra, criando uma forma extremamente maciça com a barriga quase tocando o chão. Apesar de seu tamanho e domínio, Otis tem uma personalidade bastante calma. Com mais de 20 anos de idade, ele é um veterano experiente, protegido e monitorado de perto como um símbolo vivo da natureza do Alasca. Cauchipe já foi registrado como o beagle mais pesado do mundo, pesando até 40 quilos, o triplo do peso normal para esta raça. Quando foi resgatado, Cauchipe estava em estado de obesidade grave, quase incapaz de andar. Graças à dedicação de veterinários e da família que o adotou, ele foi submetido a uma dieta rigorosa e a um programa de exercícios. Cauchipe perdeu 22 quilos, recuperando gradualmente a mobilidade e vivendo de forma mais saudável. Sua história de perda de peso se espalhou pelo mundo, tornando-se uma poderosa inspiração e um alerta sobre os perigos da obesidade em animais. Nos anos seguintes, Cauchipe viveu feliz, ativo e amado de verdade. Número 11. O cavalo Samson. Samson foi o cavalo mais alto já registrado no mundo, com uma altura de 2 metros e 20 centímetros até a cernelha e pesando cerca de 1,3 toneladas. Seu tamanho era tão grande que era necessária uma escada especial para montá-lo.
Samson consumia cerca de 50 quilos de feno por dia e precisava de ferraduras feitas sob medida devido ao seu tamanho recorde. Apesar de seu corpo gigantesco, ele tinha uma personalidade gentil, paciente e amigável. Vivendo em uma fazenda na Inglaterra, Samson rapidamente se tornou uma atração popular. Ele foi oficialmente reconhecido pelo Guinness e ainda é lembrado como uma lenda no mundo dos cavalos. Número 10. A piton birmanesa da Flórida. A piton birmanesa na Flórida é uma das espécies invasoras mais perigosas, com um indivíduo recorde de 5,50 metros de comprimento e pesando cerca de 70 quilos. Elas são originárias do Sudeste Asiático e foram soltas na natureza por serem animais de estimação. Com um corpo tão grosso quanto um tronco e uma força de constrição mortal, as pitons birmanesas podem engolir cervos e jacarés jovens. Elas se reproduzem extremamente rápido, podendo ter mais de 100 ovos por ninhada, o que leva a um crescimento descontrolado da população. Sua presença alterou seriamente o ecossistema dos Everglades. Apesar dos esforços do governo e dos cientistas para controlar a espécie, essas cobras continuam sendo uma ameaça de longo prazo para o meio ambiente da Flórida. Número 9. A vaca gigante Knickers. Knickers é uma famosa vaca na Austrália com uma altura de 1,94 m e pesando cerca de 1.400 quilos, superando em muito outros indivíduos da mesma raça Holstein Friesian. Devido a uma rara mutação genética, Knickers cresceu incessantemente e se tornou muito grande para ser abatida. O fazendeiro decidiu mantê-la e cuidar dela como um animal de estimação. Knickers rapidamente se tornou um fenômeno da internet, atraindo milhões de visualizações. Embora seu corpo seja maior que o de um carro pequeno, ela é muito gentil e calma. Atualmente, Knickers vive na fazenda Preston, tornando-se um símbolo único da maravilha da genética natural. Número 8. A capivara Gary. Gary é a capivara mais pesada já registrada, com um peso de 90 quilos, o mesmo que um adulto. Vivendo no zoológico de Fort Worth, Texas, Gary se tornou uma estrela, atraindo muitos visitantes. Enquanto as capivaras normais pesam cerca de 60 quilos, Gary superou isso devido ao excesso de alimentação. Sua obesidade a fazia mover-se lentamente e ter dificuldades para nadar. Os veterinários tiveram que intervir com uma dieta rigorosa e um programa de exercícios. As imagens de Gary se espalharam rapidamente nas redes sociais, gerando tanto fascínio quanto um claro alerta sobre os perigos da alimentação descontrolada de animais. Número 7. Ralph, o coelho gigante. Ralph foi o coelho mais pesado já registrado no mundo, pesando até 27 quilos, e custava cerca de $7.000 americanos para alimentar por ano. Da raça Continental Giant britânica, Ralph tinha o tamanho de um cachorro de médio porte. Quando esticado, ele media 1,30 m, deixando qualquer um de boca aberta. Ralph comia cerca de 120 cenouras por semana, além de feno e vegetais, mostrando um apetite quase ilimitado. Sua dona, Pauline Grant, gastou muito dinheiro e esforço para cuidar dele. Ralph venceu várias competições de coelhos gigantes e se tornou uma estrela da internet, sendo seguido e admirado globalmente. Número 6. Harriet, a tartaruga de 175 anos. Harriet foi uma das criaturas mais longevas já registradas pelo homem, com uma idade que chegou a 175 anos e um peso de cerca de 150 quilos. Ela era uma tartaruga gigante das Galápagos, famosa por sua longevidade extrema. O mais notável é que Harriet foi trazida por Charles Darwin em sua histórica expedição, tornando-se uma testemunha viva de quase 3 séculos da humanidade. Ela viveu na Austrália e foi um inestimável ícone histórico e científico. Harriet presenciou as guerras mundiais, as mudanças da civilização e o avanço da ciência moderna. Ao falecer,
Ela foi homenageada em toda a Austrália, encerrando a vida de uma rara lenda viva. Número 5. Hércules, o ligre. Hércules é o maior ligre do mundo, pesando 418 quilos e medindo até 3 metros e 30 centímetros, oficialmente reconhecido pelo Guinness. Sendo um híbrido de leão macho e tigresa, Hércules não possui genes de inibição de crescimento, o que o faz crescer além de todos os limites naturais. Ele vive no Myrtle Beach Safari e consome cerca de 18 quilos de carne por dia. Apesar de possuir a força combinada dos dois predadores felinos mais temíveis, Hércules tem uma personalidade bastante dócil com seus treinadores. Ele pode correr a velocidades de até 80 km por hora e é cuidado por uma equipe veterinária especializada. Hércules se tornou um símbolo de força genética e é um dos maiores felinos que já existiram. Número 4. O urso 747. O urso 747, também conhecido como Wide-bodied, é o maior urso pardo de Katmai, Alasca, com um peso que pode chegar a 600 quilos. Ele venceu várias vezes a competição Fat Bear Week, afirmando sua dominância absoluta. O corpo do 747 é extremamente largo, com uma barriga tão grande que quase toca o chão, o que o torna facilmente identificável entre centenas de outros ursos. Ele ocupa os melhores pontos de pesca e come mais salmão do que qualquer outro concorrente. Durante a temporada de salmão, seu peso quase dobra. Com mais de 20 anos de idade, o 747 é uma verdadeira rainha, representando a saúde do ecossistema de Katmai. Número 3. Lolong, o crocodilo. Lolong foi o maior crocodilo já capturado vivo, medindo 6 metros e 17 centímetros e pesando cerca de 1 tonelada, oficialmente reconhecido pelo Guinness nas Filipinas. Ele foi capturado em uma operação maciça com a participação de mais de 100 pessoas, após ser identificado como atacante de gado e pessoas. A mandíbula de Lolong tinha uma força de mordida estimada em até 3 toneladas, o suficiente para esmagar ossos em um piscar de olhos. Sua idade era de cerca de 50 anos. Muito velho e experiente na caça. Após ser mantido em cativeiro, Lolong morreu devido a estresse e insuficiência cardíaca. Sua pele foi preservada e exibida em um museu nacional, tornando-se um símbolo do poder assustador da vida selvagem. Número 2. O tubarão branco, macho gigante. O tubarão branco macho de 5 metros e 40 centímetros é o maior exemplar já filmado, pesando cerca de 2,5 toneladas e ocupando o topo da cadeia alimentar oceânica. Ele foi fotografado na ilha Guadalupe, México, e causou um grande impacto na comunidade científica, pois tubarões machos raramente atingem esse tamanho. Com uma cabeça enorme, dentes de até 8 centímetros e um corpo cheio de cicatrizes, ele é a prova de décadas de sobrevivência feroz. Sem predadores naturais, o tubarão branco é uma máquina de caça perfeita, após milhões de anos de evolução. Este indivíduo é considerado um importante indicador da saúde do oceano e do ecossistema marinho global. Número 1. Mabel, a porca de 680 quilos. Mabel foi a porca mais pesada já registrada, pesando até 680 quilos. Um tamanho tão colossal que exigiu um guindaste industrial para movê-la. Ela vivia em uma fazenda na Inglaterra e se tornou um fenômeno da mídia nacional. Devido à alimentação excessiva severa, Mabel mal conseguia se mover e sofria de problemas respiratórios perigosos. Seu peso excedia até mesmo o de um urso polar adulto. Veterinários intervieram com urgência, mas as consequências da obesidade eram muito graves. Mabel faleceu devido a complicações de seu excesso de peso, deixando um sério alerta sobre a criação irresponsável de animais e os efeitos mortais da alimentação descontrolada. A natureza sempre esconde coisas que vão além da imaginação humana, e esses gigantes são apenas uma pequena parte dessa maravilha. Cada criatura carrega consigo força, histórias e lições que valem a pena refletir. Se você achou este vídeo interessante, curta,
Se inscreva no canal e compartilhe para não perder os próximos conteúdos incríveis. Obrigado por assistir e nos vemos nas próximas jornadas de descoberta. A gente já está acostumado com os bichinhos de estimação mais famosos, tipo gatos, cachorros ou hamsters. Mas você sabia que tem um monte de bicho fofo e diferente que pode ser pet legalmente? Desde répteis que vivem mais de 100 anos até roedores gigantes com patas de nadador, o mundo animal tá cheio de surpresas. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer 15 bichinhos de estimação super fofos que você pode ter sem problemas. Cada um tem um charme e uma personalidade que vão te conquistar. Vem comigo nessa lista para ver qual deles vai ser o seu próximo melhor amigo. Se você curte vídeos de animais fofos e histórias curiosas sobre a natureza, não esquece de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Cabritinhos são uma fofura só, com aquele jeitinho meigo e inocente, mas criar um pode ser mais complicado do que parece. Antes de pensar em ter um bode, anota essas dicas importantes. Cabras são bichos que gostam de viver em grupo. Se você tiver só uma, ela vai se sentir sozinha e entediada. Então prepare-se para ter pelo menos duas, para elas fazerem companhia uma para outra. E tem um detalhe que é a cara das cabras. Elas adoram roer tudo o que vem pela frente: flores, plantas, suas roupas e até o seu carro. Por isso, é bom ter um espaço grande para elas, com bastante grama ou feno para mastigar e se exercitar. As cabras anãs, tipo as dwarf ou pygmy, são menores e mais fáceis de cuidar, ideais para quem está começando. Elas são super ativas, amigáveis e divertidas, mas precisam de treinamento e atenção constante. Antes de adotar, pesquise as leis da sua cidade, porque em alguns lugares não pode ter gado dentro da área urbana. Se você tem espaço, tempo e dinheiro, uma cabra pode ser um companheiro muito legal e fofo. Não é para todo mundo, mas se você realmente ama esses bichos, como diz o ditado, deu para ti, deu para mim, deu para todo mundo, menos pro bode. Brincadeira. Se você curtir, vai fundo. Diferente dos pombos que a gente vê nos parques, os pombos domésticos foram domesticados e criados como pets por séculos. A raça mais comum hoje é o pombo-correio, que foi cruzado em várias linhas com habilidades especiais que vão te surpreender. O mais famoso é o pombo-correio, um pássaro conhecido pela sua incrível capacidade de se orientar. Ele consegue voltar para casa de distâncias de até 1000 quilômetros sem nenhum equipamento, só usando uma bússola natural super precisa que ele tem no corpo. Antigamente, os pombos-correio eram super importantes para mandar mensagens, principalmente em tempos de guerra. Muitos até ganharam medalhas de honra pela coragem e lealdade deles. Para criar pombos domésticos, você precisa de um pombal limpo e seguro para proteger eles de ratos e outros predadores. Além disso, garanta água fresca, comida à vontade e um espaço amplo para eles voarem e se exercitarem todo dia. Mesmo não sendo tão populares quanto cães e gatos, se você ama pássaros e quer um companheiro tranquilo, inteligente e leal, o pombo doméstico vai ser um amigo adorável, simples, mas cheio de surpresas. A tartaruga terrestre é um dos pets mais especiais e amados, com seu jeitinho calmo e uma vida que impressiona. Embora seja legal ter tartarugas em muitos lugares, as regras sobre as espécies e a origem delas mudam de país para país, e até de estado para estado. Por isso, antes de ter uma, pesquise bem a legislação local para não ter problemas. Como são répteis de sangue frio, as tartarugas precisam tomar sol natural ou ter uma lâmpada UVB especial para regular a temperatura do corpo e absorver cálcio. O lugar ideal para elas viverem é um espaço grande ao ar livre, com sol, sombra e um cantinho seguro para descansar. Tartarugas terrestres comem principalmente vegetais e folhas, mas algumas espécies na natureza também podem comer insetos pequenos.
Embora sejam famosas por serem lentas, na verdade, elas conseguem ser bem rápidas, chegando a 5 km por hora, e adoram cavar tocas. Então o cercado precisa ser bem firme, para elas não darem um olé e fugirem. Tartarugas terrestres são pets tranquilos, pouco barulhentas, e trazem uma paz para quem cuida. Não dá para abraçar como um cachorro ou gato, mas ver elas se movendo devagar já é uma alegria. E o melhor, elas podem viver até 100 anos, então se você já tem uma certa idade, talvez seja bom colocar a tartaruga no testamento. Vai que essa amiguinha viva mais que o próprio dono. A tarântula é um dos pets mais exóticos que você pode ter. Para muita gente, elas são incríveis, mas para outros, só de olhar já dá pesadelo. Apesar de serem grandes, peludas e assustadoras, as tarântulas são super limpas, quietas e calmas, o que surpreende muita gente que descobre que elas podem ser ótimas companheiras se forem bem cuidadas. Por serem animais exóticos, as tarântulas precisam de um ambiente especial, com temperatura constante e uma dieta específica, que geralmente inclui insetos vivos como grilos, baratas ou larvas. E o mais impressionante, elas vivem muito, mais de 20 anos. Então ter uma tarântula não é só um hobby passageiro, é um compromisso de longo prazo. Tarântulas não vivem em grupo, então você precisa ter uma por terrário, porque se colocar mais de uma, elas podem brigar até a morte. Além disso, elas são mestres em fugir, então o terrário precisa ser muito seguro e bem fechado, para evitar que elas deem uma voltinha pela casa e assustem alguém. Tem gente que adora a sensação de ter uma aranha andando na mão, mas isso tem seus riscos. A picada da tarântula dói bastante, e os pelos urticantes no corpo delas podem causar uma coceira horrível, tipo espinhos de cacto na pele. Então, se você não tem medo de aranha e está disposto a aprender a cuidar dela com carinho, a tarântula pode ser o pet mais único e fascinante que você já teve. O famoso ator George Clooney tinha um porco barrigudo chamado Max. E esse porco virou um amigo inseparável por muitos anos. O Clooney até levava o Max para filmar com ele, para a alegria de toda a equipe. Mas dizem que esse porco fofo também foi a causa indireta de alguns de seus relacionamentos terminarem, pois parece que o Clooney sempre escolhia seu amigo suíno em vez das belas mulheres ao seu redor. E quem pode culpá-lo, não é mesmo? Porcos são realmente pets incríveis, inteligentes, carinhosos e muito leais. A única dificuldade de ter um porco é o tamanho deles. Muita gente compra um porquinho bem pequeno, com a promessa de que é uma raça mini, mas em pouco tempo, o porco cresce que nem um foguete, até o dono perceber que está morando com um pumba de verdade, ocupando a cama e o sofá. Mas se você tiver espaço e muito amor, um porco pode ser um companheiro maravilhoso. Eles podem ser treinados como cachorros, andar na coleira e até aprender a fazer as necessidades no lugar certo dentro de casa. No entanto, eles precisam de uma dieta específica, não podem comer comida de gente. Um porco pequeno come alguns quilos por dia, e um porco adulto pode comer até 7 quilos, o que significa uma quantidade enorme de cocô, um verdadeiro desafio para quem quer ter um. Número 10. A arara azul de Lear, também conhecida como Hyacinth macaw. Essa é uma espécie de pet que só serve para quem é experiente e realmente dedicado. A arara azul de Lear é uma das aves mais bonitas e inteligentes do planeta, mas criá-las não é nada fácil. Você vai precisar de tempo, espaço e uma paciência de Jó, porque cuidar delas é quase um trabalho em período integral. Essas araras são superativas e espertas, capazes de abrir cadeados, quebrar gaiolas e fugir com uma habilidade impressionante. Por isso, escolher uma gaiola resistente e grande o suficiente não é uma tarefa simples. Muitas pessoas chegam a dedicar um cômodo inteiro só para elas. Com seu bico forte e curvo,
A arara azul de Lear pode facilmente quebrar objetos duros se não for treinada e controlada adequadamente. Em compensação, elas são aves incrivelmente inteligentes e adoram interagir com humanos. Quando treinadas corretamente, elas se tornam muito amigáveis, brincalhonas e desenvolvem um laço profundo com o dono. As araras azuis de Lear tendem a ser muito leais e carinhosas, considerando seus donos como verdadeiros parceiros. Se forem negligenciadas ou não receberem atenção, podem ficar tristes, estressadas ou até mesmo destrutivas. Além disso, a arara azul de Lear é a maior espécie de papagaio do mundo, com um tamanho que se aproxima ao de uma águia careca. Ter uma arara azul de Lear é um grande orgulho, mas também uma enorme responsabilidade para aqueles que estão realmente dispostos a amá-las e acompanhá-las por toda a vida. Número 9. O quincaju, também conhecido como jupará ou urso do mel, é um pet exótico e raro, chamado de urso do mel, por sua paixão especial por mel. Embora à primeira vista pareçam macacos pequenos, devido ao rosto e ao corpo, na verdade, eles são mais próximos geneticamente de pandas vermelhos e guaxinins. Esses animais adoráveis vivem principalmente nas florestas tropicais da América Central e do Sul, onde passam a maior parte do tempo escalando e dormindo em árvores. Nos Exoseua, possuir um quincaju como pet é permitido em alguns estados, mas proibido em muitos outros, devido ao seu forte instinto selvagem. Apesar de pequenos e fofos, criar uma criatura da selva como essa em casa não é nada fácil. Talvez porque Paris Hilton já teve um, muitos se interessam em tentar, mas essa não é uma decisão para se tomar no impulso. Quincajus gostam de viver nas alturas, precisam de muito espaço e uma dieta variada que inclua frutas, mel e insetos. Eles são difíceis de criar, comem de forma bagunceira, são muito ativos e não são fáceis de treinar para usar o banheiro. Além disso, quincajus são animais noturnos, ativos durante a noite, o que pode ser um incômodo se você não estiver acostumado com esse ritmo. Em resumo, o quincaju, apesar de exótico e super fofo, é adequado apenas para pessoas com experiência, tempo e condições especiais. Não se deixe levar só porque viu uma celebridade com um, porque às vezes, o que parece fofo pode se tornar um grande desafio na vida real. Número 8. O macaco esquilo, ou Squirrel Monkey. À primeira vista, o macaco esquilo realmente derrete qualquer um com sua aparência pequena, olhos grandes e redondos e sua pelagem macia e adorável. No entanto, por trás desse rostinho fofo, esconde-se um pet extremamente genioso. Nos anos 60 e 70, os macacos esquilo eram considerados pets populares em muitas famílias, e a compra e venda deles quase não era regulada. No entanto, a partir de 1975, os Estados Unidos proibiram a importação dessa espécie de macaco, embora alguns estados ainda permitam a criação. Cuidar de um macaco esquilo não é nada simples. Eles são muito inteligentes, mas extremamente teimosos, e não podem ser treinados para usar o banheiro como cães e gatos. Muitos precisam usar fraldas, mas isso não os impede de jogar fezes quando estão bravos ou entediados. É isso mesmo, esse comportamento é a marca registrada dessa espécie de macaco travesso. Os macacos esquilo também são criaturas ativas, brincalhonas e adoram ser o centro das atenções. Se você não brincar com eles ou os deixar sozinhos por muito tempo, eles farão bagunça, gritarão e tentarão chamar a atenção com todos os tipos de travessuras. Criar um macaco esquilo exige muito tempo, paciência e conhecimento sobre o comportamento de primatas. Em resumo, apesar de fofos e pequenos, os macacos esquilo não são adequados para a maioria das famílias. Se você não está pronto para uma criança travessa e incansável, é melhor apenas admirá-los em documentários ou em santuários. Número 7.
A capivara, o maior roedor do planeta, famosa por sua aparência dócil e personalidade amigável e acessível. Embora seja um pet extremamente adorável, criar capivaras não é permitido em todos os lugares. Nos Estados Unidos, apenas alguns estados permitem a criação com licença especial, enquanto muitos outros proíbem totalmente. Portanto, antes de querer trazer esse gigante gentil para casa, você precisa pesquisar bem as regulamentações locais. Capivaras são animais que preferem viver em grupos, então o ideal é ter pelo menos 2 para que não se sintam sozinhas. Elas precisam de espaço amplo e, especialmente, de um lago ou pequena lagoa para nadar, pois seus pés são palmados como os de um pato, o que facilita o movimento na água. Sendo criaturas pacíficas, se criadas desde pequenas em um ambiente adequado, as capivaras podem viver em harmonia e de forma amigável com os humanos. A dieta delas é bem simples, composta principalmente de grama fresca, feno e madeira macia para roer e desgastar os dentes, essencial para que os dentes não cresçam demais. No entanto, devido ao seu tamanho e necessidades especiais, as capivaras exigem que o dono tenha paciência, tempo e espaço suficiente. Mas se você prefere um roedor menor e mais fácil de cuidar, o porquinho da Índia é a alternativa perfeita. Número 6. Esses roedores de orelhas grandes, pelagem densa e macia como veludo são, de fato, um dos pets mais adoráveis e interessantes que você pode ter. No entanto, eles não são como os pets mais comuns, como gatos ou cachorros. As chinchilas têm sua própria personalidade, exigindo paciência e delicadeza para construir um vínculo duradouro. Quando bem cuidadas, elas podem se tornar muito amigáveis e próximas dos seus donos. Especialmente, ao contrário de muitas outras espécies, uma chinchila pode viver feliz sozinha, desde que receba amor e todas as suas necessidades sejam atendidas. Originárias das cordilheiras dos Andes na América do Sul, as chinchilas são animais noturnos, mais ativos ao anoitecer e ao amanhecer. Sua pelagem extremamente densa as ajuda a se manterem aquecidas em ambientes hostis. Mas ao criá-las em casa, você deve garantir uma temperatura fresca, pois elas são muito sensíveis ao calor. Elas também adoram brincar, escalar e roer, então prepare brinquedos seguros, evitando objetos que elas possam engolir. Uma das características mais adoráveis das chinchilas é o hábito de tomar banho de poeira, a forma como elas se limpam e protegem sua preciosa pelagem. Em vez de tomar banho de água como outras espécies, elas rolam em uma areia especial para remover o excesso de óleo e sujeira. Se você deseja criar esses pequenos animais, lembre-se de preparar um cantinho para o banho de poeira, pois esse é o segredo para que as chinchilas permaneçam saudáveis, bonitas e felizes. Número 5. Não é uma opção macia e fácil de abraçar como gatos ou coelhos. O ouriço é um pet único, diferente, mas incrivelmente adorável. No entanto, antes de decidir trazer um ouriço para casa, você deve considerar cuidadosamente: devo e posso cuidar deles? Isso porque os ouriços são animais selvagens, ainda não completamente domesticados. E criá-los em um ambiente familiar exige muito conhecimento, tempo e paciência. No Reino Unido, a criação de ouriços ainda é considerada legal, mas vem acompanhada de uma série de regulamentações rigorosas, que a maioria das famílias dificilmente consegue cumprir. A RSPCA, uma das principais organizações de proteção animal, não recomenda ter ouriços como pets, porque na natureza eles precisam de liberdade para caçar insetos vivos, percorrer longas distâncias à noite e viver em ambientes abertos, algo que o espaço de cativeiro em casa não pode proporcionar. Viver em gaiolas apertadas ou sem condições de atividade deixará os ouriços estressados e com a saúde debilitada. Portanto, se você realmente ama esses pequenos seres, escolha uma abordagem mais natural e humana. Crie um jardim amigável para ouriços, onde eles possam visitar, se alimentar
e viver em seu habitat natural. Dessa forma, você ainda poderá admirar a fofura deles todas as noites, sem precisar prendê-los ou transformá-los em animais de gaiola. Se você está procurando um companheiro que seja elegante, forte e ao mesmo tempo carinhoso, o gato bengal é a escolha perfeita. Esta é uma raça híbrida entre gatos domésticos e o gato leopardo asiático, combinando uma beleza selvagem com uma personalidade dócil e amigável. A pelagem deles é realmente impressionante, com padrões de manchas ou listras como um leopardo, brilhante e sedosa, fazendo-os parecer mini leopardos passeando pela sua casa. Apesar da aparência selvagem, os gatos bengal são extremamente afetuosos, amigáveis e brincalhões. Eles são super energéticos, adoram escalar os lugares mais altos e estão sempre curiosos para explorar cada canto da casa. Com um corpo atlético e reflexos rápidos, os bengals podem realizar saltos e acrobacias surpreendentemente graciosas, deixando a todos boquiabertos. E não é só isso. Eles também são uma das raças de gatos mais inteligentes do mundo. Eles podem aprender a acender e apagar luzes, abrir armários e até usar o vaso sanitário como humanos, se treinados corretamente. Gatos bengal adoram interagir, sempre querendo brincar e se conectar com seus tutores. Em resumo, o gato bengal é a combinação perfeita de beleza selvagem e personalidade amigável, sendo um companheiro divertido que trará vida e alegria para sua casa todos os dias. Número 3. Petauros do açúcar. Sugar Glider. Você já ouviu falar dos petauros do açúcar? São pequenos marsupiais, parentes próximos de cangurus e wallabies, que se destacam por sua aparência incrivelmente fofa. Eles têm uma membrana fina que conecta as patas dianteiras e traseiras, permitindo-lhes planar no ar com a leveza de pequenos pilotos, sem realmente voar como pássaros. É essa característica única que lhes rendeu o nome de petauros do açúcar. Os petauros do açúcar são animais muito inteligentes e sociáveis, que vivem em grupos, por isso não gostam de ficar sozinhos. Se você criar apenas um, ele pode facilmente ficar triste, estressado e deprimido. No ambiente natural, a dieta deles é extremamente variada e inclui insetos, néctar, seiva de árvores, pólen e diversas frutas frescas. Por isso, reproduzir essa dieta em cativeiro é um grande desafio. Se alimentados apenas com frutas doces, eles podem ter deficiências nutricionais e ficar doentes facilmente. Além disso, os petauros do açúcar precisam de um espaço amplo o suficiente para planar e se exercitar, o que ajuda a prevenir a obesidade, manter os músculos saudáveis e o espírito alegre. Embora pequenos e adoráveis, eles exigem muito tempo, esforço e carinho de seus tutores. Portanto, os petauros do açúcar são realmente adequados apenas para aqueles que são pacientes, informados e que amam os animais de forma séria. Mas com aquele rosto redondo e olhos grandes e inocentes, quem não se apaixona? Número 2. Coelho, Rabbit. Depois de algumas escolhas um pouco radicais, agora encontramos um animal verdadeiramente adorável que merece ser o pet perfeito, o coelho. Fofos, ativos e sempre cheios de energia, os coelhos têm muitas raças diferentes, ideais para qualquer família. No entanto, para criar um coelho saudável e feliz, você precisará de paciência, tempo e carinho para cuidar dele todos os dias, desde brincar, limpar a gaiola, até se preocupar com a saúde. Esses pequenos coelhos são realmente uma fonte de energia positiva. Eles adoram correr, brincar e explorar, e até se apegam muito aos humanos. Alguns coelhos são tão inteligentes que podem ser treinados para usar a caixa de areia, tornando a criação em casa totalmente viável, desde que você prepare um ambiente seguro, sem objetos pontiagudos ou fios soltos. Coelhos também precisam de muitos brinquedos, especialmente aqueles que podem roer,
pois seus dentes crescem continuamente. Roer ajuda a evitar que os dentes cresçam demais e mantém a saúde bucal em dia. Se você criar mais de um coelho, lembre-se que eles se reproduzem muito rápido, como diz o ditado popular, se reproduzem como coelhos. Em geral, os coelhos são criaturas dóceis, brincalhonas e cheias de amor, que podem trazer alegria e aconchego para qualquer família que os cuide e lhes dê carinho. Número 1. Patos. Ducks. Os patos são criaturas incrivelmente fofas e, sim, eles podem ser animais de estimação maravilhosos. No entanto, antes de decidir trazer um pato para casa, você precisa entender algumas coisas importantes sobre essas aves especiais. Patos não são animais de estimação para ambientes internos. Eles precisam passar a maior parte do tempo ao ar livre, onde há espaço suficiente para nadar, passear e tomar sol. Você pode deixá-los entrar em casa à noite para protegê-los de predadores como raposas, mas em geral, os patos são mais felizes vivendo na natureza. Além disso, patos são animais muito sociáveis. A menos que você seja um pato, é melhor ter pelo menos 2 ou 3 para que eles tenham companhia para brincar. Eles são muito inteligentes, podem aprender comandos simples e, às vezes, até brincam com humanos de forma amigável e divertida. Além disso, patos são extremamente afetuosos e adoráveis, apegando-se aos seus tutores. No entanto, nem tudo sobre os patos é fofo. Eles fazem muito cocô. Onde há patos, com certeza haverá bagunça e mau cheiro. Alguns tutores inventaram uma maneira de colocar fraldas especiais nos patos, mas essas fraldas precisam ser trocadas a cada 4 horas. Na verdade, se você precisa colocar fraldas em um pato, talvez ele não seja o animal de estimação certo para você. Mesmo assim, não se pode negar que os patos são um dos animais de estimação mais engraçados e adoráveis do reino animal. E esses foram os 15 animais de estimação mais adoráveis e legais que você pode ter na vida moderna. Cada espécie traz um charme único, desde a energia e a travessura até uma aparência fofa que derrete qualquer coração. No entanto, antes de decidir adotar qualquer animal, lembre-se que cada criatura precisa de amor, cuidado e um ambiente adequado para se desenvolver de forma saudável. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre o mundo diversificado dos animais de estimação e, quem sabe, você encontre o companheiro perfeito para você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, deixe um comentário compartilhando suas impressões e não se esqueça de se inscrever no canal para explorar comigo muitas outras maravilhas do mundo animal.